Fala pessoal, bem-vindos à nossa última aula do curso de noções básicas do Arcline. Bom, então chegamos enfim na nossa última aula e agora a gente vai falar sobre a parte de montagem de prancha e de impressão. Então, vamos lá. Bom, em montagem de prancha, para isso eu abri aqui o nosso arquivo que a gente já está trabalhando, tá? Do mesmo jeito que a gente já trabalhou até aqui, sem nada de novo. A única coisa que eu fiz foi no primeiro pavimento colocar também os ambientes aqui. Perfeito? E no telhado, colocar aqui uns triângulozinhos para indicar a inclinação. Gabriel, como você fez esse triângulozinho? Eu basicamente com a polilinha fiz uma base com o tamanho que eu quero, subi o tanto que eu quero e fiz aqui o resto dos elementos, tá? E aí aqui eu posso simplesmente clicar com o botão aqui no nó e unir linhas e clicar aqui para unir todas as linhas. Ele vai fazer automaticamente uma polilinha fechada. Tá? Eu gosto de fazer assim. Eu poderia também pegar isso daqui e usar o teclado para fazer um Ctrl G. Com isso eu faço um bloco interno e prontinho. Agora isso aqui é um grupo, tá tudo agrupado, tudo bonitinho. Eu não consigo nem mexer mais nos parâmetros dele, tá? Tem essas formas de fazer esse triângulo. E aí eu cotei também as paredes aqui de cima então. Perfeito? Bom, então vamos lá, vamos para a nossa aula, para a gente começar a montagem de prancha desse projeto que a gente fez, né? Lembrando que qualquer bloco que eu quiser inserir é só vir no Centro de Design. Então, Gabriel, eu quero colocar um carro ali na garagem. Se quiser 3D, pode vir aqui em Objetos, né? Vai ter aqui as opções, tá? E aqui vai ter carros, por exemplo, vai ter carros, um carro compacto e um carro sedã. Tá? Que você pode posicionar da maneira que você preferir. E aí ele vai posicionar em 2D e 3D, o bloco e etc. Se você quiser em 2D, que nem a gente já passou, pode vir aqui em grupo, escolher qual que você quer. Tá? Aqui tem alguns caminhões, aqui tem alguns carros. E aí você pode escolher qual que melhor se adequa ao seu projeto e posicionar aqui. Ó. Então, vou posicionar um aqui, rotacionar no 90. Esse aqui já é um hatch, já é menorzinho. E aí eu posso ir posicionando e definindo também os blocos do projeto, tá? A gente já viu um pouquinho da inserção com o norte, né? Então essa parte é bem tranquila. Por isso que eu não passei tão aprofundado, porque é só clicar e arrastar, tá? Se você quiser um bloco novo, arquivo, inserir e escolhe o arquivo. Fechou? E aí você vai poder também usar nos seus projetos. A gente tem vídeos falando sobre isso a fundo, sobre a criação de biblioteca a partir de blocos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha também é bem legal. Mas vamos lá. Vamos criar nossa prancha, enfim. Documentação, layout de plotagem, preparar layout para impressão. Esse é o caminho para você ir para o assistente de plotagem, ok? Então, cliquei aqui. Aqui está minha configuração de folha, tá? Aqui eu escolho se eu quero A3, se eu quero A2, se eu quero A1. Eu vou trabalhar com A3 nesse caso, ok? Aqui eu posso colocar largura e altura personalizadas, caso seja uma A3 estendida, caso seja A1 estendida, 0 estendida ou uma configuração de folha específica que eu quero, tá? Eu posso alterar manualmente aqui também. E aqui eu tenho colunas e linhas, tá? Colunas e linhas vão ser basicamente um grupo de folhas uma do lado da outra. Então, se eu colocar duas colunas e duas linhas, vocês vão ver que a gente vai ter duas colunas e duas linhas com folhas separadas, perfeito? Aqui, se vai ser retrato ou paisagem, no caso é paisagem mesmo. E se eu tenho alguma margem que não vai ser impressa? Não tenho, para mim tá tudo ok. E aqui eu posso escolher algum carimbo já configurado. Pô, Gabriel, não tenho carimbo, não quero nenhum. É só desabilitar isso daqui, tá? Pô, Gabriel, tem um carimbo, mas não está nessa lista. Clica no maisinho e escolhe dentro do grupo de vocês qual é a simbologia, qual que é o carimbo que vocês querem, tá? No meu caso, eu já tenho um carimbo aqui criado, então vou dar um OK. Pode ver que quando a gente já tem um carimbo criado, ele já cria em todas as folhas simultaneamente, bonitinho, do jeito que tem que ser, tá? E ele já vai posicionar pra gente. E aqui a gente tem alguns elementos que estão em branco, ó. Por quê? Porque nesses elementos eu configurei
para ser personalizado com base nas informações do projeto. Então lembra aquelas informações lá no comecinho que a gente tinha falado que quando a gente preenche, ela já preenche automático a folha? Eu deixei isso aqui para ser assim, tá? Como que faz então para preencher depois do começo? Você vem aqui em arquivo, bin, parâmetros do projeto. Prontinho. Então aqui o nome do projeto, curso artline.xp. Pronto. Número do projeto, colocar 01. As coisas que me interessam no caso, né? Então aqui eu vou deixar assim mesmo. Eu vou mudar, por exemplo, aqui o nome do arquiteto. Vou colocar Gabriel Dib, que é meu nome. Então vou dar um OK. Pode ver aqui agora, ele já preencheu aqui. Ele já preencheu aqui. E ele já vai preenchendo automaticamente, tá? Vou só corrigir aqui Artline, OK? E eu vou aproveitar e colocar aqui o nome do cliente curso. Beleza, prontinho. Então ele já vai preenchendo com base no que a gente for preenchendo lá, tá? Bacana? Bom, e como que eu crio isso daqui, tá? Se eu quiser atualizar, ó, se eu clicar atualizar isso, ele atualiza, tá? Aí ele atualiza tudo que eu tenho ali para mim. Pode ver que já corrigiu aqui o nome, já deixou certinho. Mas como que eu crio uma folha dessa, Gabriel? É bem facinho, eu vou apagar aqui uma e fazer junto com vocês. Basicamente, vocês vão usar a ferramenta de início, tá? Ou rascunho, dependendo da versão que você está trabalhando. E vai desenhar como se estivesse fazendo no CAD realmente. Então, eu vou fazer um retângulo aqui. Vou puxar agora nossas margens, tá? Então as margens, você pode colocar, por exemplo, 2.5 e colocar as medidas do lado, então, a unidade de medida, né? Por exemplo, 2.5 centímetros. Ele já ajusta para você, tá? Então, sempre que eu estou trabalhando aqui no layout, eu gosto de colocar as medidas direto. Então, por exemplo, quero 7 milímetros, 7 milímetros. É muito mais fácil do que eu ficar pensando 0.0.0000. Aqui eu só pego 7 milímetros, ele já adequa para mim e já coloca. Perfeito? Então a gente já fez a primeira margem aqui da nossa folha. Vamos fazer a parte de baixo então? A parte de baixo é bem tranquila também. Eu vou usar uma polilinha, por exemplo, tá? Na polilinha aqui eu vou subir 4 centímetros. No caso aqui eu subi até mais, acho que não, foi 4 centímetros mesmo. E eu vou vir para cá 15 centímetros. Prontinho, já veio para lá 15 centímetros e eu desci aqui. Facinho, né? Então a gente vai usar, gente, basicamente as ferramentas que a gente já encontra no Artline. Então, por exemplo, aqui eu vou para 1 centímetro. Vou fazer outra cópia para 1 centímetro. Outra cópia para 1 centímetro. Prontinho, a gente já tem as linhas da folha aqui, a gente já tem as linhas definidas. E aí vai ser só terminar o desenho, né? Então fazer as divisões, por exemplo, essa divisão aqui vai ter 2 por causa da TotalCAD. E aqui eu pego, clico no nó e altero o comprimento até aqui. Então eu vou desenhando através dos meus elementos esse projeto, né? Essa margem, tá? E para eu inserir as informações, por exemplo, de imagem, é bem facinho também. Eu acho a minha imagem, então eu vou vir aqui aonde ela está salva, aonde ela está definida. E aí eu vou fazer o seguinte processo, tá? Eu vou pegar, clicar e arrastar essa imagem. Deixa eu ver para eu achar aqui. Vou fazer com imagem aleatória, tá? Vou fazer com essa daqui do steel frame mesmo. Mas como que funciona? Basicamente você clica, arrasta e solta. Aí ele já vai fazer isso daqui, ó. E nisso você vai fazer o seguinte, vai clicar no ponto de início, no ponto de final, e ele vai ajustar para você a imagem para ficar toda nesses dois pontos. Pô, Gabriel, quero cortar essa imagem. Não tem problema. Clica aqui, vai ter todas as opções de imagem. Você pode, por exemplo, recortar, tá? E aí você vem aqui e recorta até onde você quer. E ele vai ser recortado. E é assim que eu coloquei a imagem da TotalCAD aqui. Bom, e textos e outras montagens de prancha a gente já tem também no nosso YouTube, tá? Definindo. Mas, basicamente, eu posso sempre contar com esses textos parametrizados usando os nossos parâmetros do Artline. Como, por exemplo, do curso Artline aqui que eu já preenchi e já colocou lá para mim o nome do curso. Como que eu faço? Bom, eu sempre consulto aqui layout de plotagem, caímos de plotagem e variáveis,
tá? E aqui ele me dá todas as variáveis, ó. Então, por exemplo, se eu quero o nome do projeto, que nem tem ali, eu posso habilitar ele, dar um OK, definir a altura do texto. Então, por exemplo, definir 5 milímetros. Dei um OK, ele já vai dar aqui para eu posicionar, ó, o nome do projeto, tá? Ou se eu preferir ainda, eu posso digitar manualmente esse nome do projeto. Eu posso vir aqui, pegar em variáveis e digitar em qualquer lugar, tá? Cifrão proj name. Então, quando eu faço isso, ó, vou dar um exemplo para vocês. Cifrão proj name. Eu dou o Enter, automaticamente ele já puxa para mim a informação lá. Então, pô, Gabriel, quer colocar o nome de quem fez o projeto, do arquiteto que nem você fez ali. Então, vocês vão vir aqui, conferir essa variável, tá? Vocês podem inserir ela direto, né? Clicando em... Opa, nome do cliente não. Aqui. E aí já definir como vai funcionar, tá? Que aí você já coloca, ó, tá? Então aí você já vai definir aqui proj name, já vai deixar bonitinho, tá? Ou então, o que vocês podem fazer é que nem eu comentei, né? Vim aqui, olhar qual o nome, como que está funcionando. Então, por exemplo, architect name é a variável. E aí pode ser um texto comum. Vim aqui em texto, coloco o texto. Então, cifrão architect name. E aí vocês posicionam o texto e ele já vai se adequar, tá? No caso aqui, como a gente já tem o carimbo, eu vou reaproveitar aquele carimbo ali, tá? Aqui essa parte que eu passei mais para vocês verem como eu criei isso daqui. Eu criei dessa forma, as linhas fazendo com linha normal, esses textos simples com textos normais, e aqui esses textos que se adequam ao que eu preencho lá, dessa forma aqui, consultando a variável na lista de variáveis, tá? E colocando com base no cifrão aqui e no nome, tá? Então, project number, architect name, então dá para colocar bonitinho aqui os parâmetros, né? Ele atualiza para você sempre, independente do que aconteça. E, pô, Gabriel, bacana. E depois que eu criar isso, né? E depois que eu criar esses elementos, aí vocês vão selecionar tudo, vir aqui em início e aqui em criar grupo na biblioteca. E aí vocês vão conseguir criar folhas, tá? No seu padrão de folhas vai estar sempre lá bonitinho para vocês. Bem facinho, tá? Bom, então é como se fosse um CAD, na real, essa parte de criação de folha. Eu vou escolher ali polilinha, eu vou contornando, eu vou lá, coloco o meu texto, aí eu vou lá, coloco minhas informações de imagem, eu coloco tudo com base aqui no menu de início ou rascunho, tá? Eu sempre vou fazer com essa parte. Beleza, Gabriel? E agora que eu quero trazer o meu projeto para cá para começar a representar ele de fato? Para isso, você vai clicar, arrastar e vai escolher a escala. Então, se é 1 para 100, se é 1 para 50, se é 1 para 20. Por exemplo, 1 para 100. Eu posso definir 1 para 100 e colocar ele aqui. E olha que legal, ele ajustou o nosso texto para o tamanho que ficaria na 1 para 100, tá? Pô, Gabriel, achei grande. Então é só alterar o texto lá, o texto das cotas, etc, para um tamanho menor do que 4 milímetros, que foi o que a gente pôs. Perfeito? Por exemplo, 2 milímetros é um bom tamanho, como a gente pode ver aqui. Bacana? Bom, então como eu faço isso? Vamos lá, vamos voltar para o nosso térreo e vamos customizar esses carinhas aqui. Vou entrar aqui e propriedade de texto aqui está 3 milímetros, eu vou colocar 1.5, tá? 1.5 milímetros o texto. Bacana. Posso fazer tudo de uma vez, Gabriel? Pode. Você pode pegar isso aqui, selecionar, né, tudo. Ou então usar aquela ferramenta de seleção que eu apresentei para vocês no primeiro item, né? Então, por propriedade, clicando aqui e todos os elementos de dimensão. Ele já vai selecionar para você todos os elementos de dimensão. E você consegue editar simplesmente aqui, ó. Então, aqui vai ter tamanho na impressão. Você coloca 1.5 milímetros. Prontinho. Agora todos os seus textos estão atualizados em uma só vez. Então aquela ferramenta que eu passei na primeira aula de seleção, muito útil, tá? Para você selecionar. Vamos voltar na nossa folha então agora. E para eu atualizar essa viewport, botão direito, atualizar isto. Ele já vai atualizar para mim do jeito que tem que ser. Então aqui ó, como melhorou
a nossa representação, né? Então melhorou já bastante. Perfeito? E agora os nomes do ambiente eu também vou alterar. Gabriel, como que eu altero os nomes do ambiente? Bom, é bem facinho. Aqui a gente vai estar usando basicamente o Arial 4mm. Eu vou dar uma olhadinha como ficaria no Arial 3mm, tá? Ou pode ser até o 2mm ali mesmo. Mas eu vou dar uma olhadinha no 3, só para dar uma conferida. E eu vou dar uma olhada só naquele ali, tá? Então eu vou aqui, folha 1. E atualizar isso. O 3 a gente criou lá na aula, não sei se vocês estão lembrados, mas aqui ó, já melhorou um pouco, tá? Talvez eu possa até usar o 2 em todos eles. Vamos dar uma olhadinha? Já vai ficar igual para o texto e para baixo. Vamos ver. Vou pegar aqui, ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedade de texto e vou criar um 2mm em negrito. Eu acho que vai ficar melhor para esse caso, tá? Então aqui eu vou usar com base o nosso estilo 2mm corpo, tá? Então eu cliquei aqui, escolhi o estilo e eu vou fazer o seguinte, passar isso aqui para negrito. E agora eu vou criar um novo estilo que vai ser Arial 2mm título. Pasta vai ser uma pasta que a gente já tem, né? TotalCAD, perfeito. Subpasta pode deixar essa mesmo. Prontinho. Agora a gente vai pegar isso daqui e vai transformar em 2mm título. Que aí a gente vai ter o primeiro em negrito e vai ficar muito bom. Bom, e agora eu posso copiar essas propriedades para os outros elementos aqui, né? Embora seja mais fácil, né? No caso de ambientes, eu mostrei lá a parte de cotas aqui, mesclando, né? Todos de uma vez, mas no ambiente eu queria que seja mais fácil fazer assim. Então, selecionar aqui no Match Properties, no copiar propriedades, eu escolho os elementos que eu estou trabalhando. Então eu quero esse e esse. Então vou copiar esses carinhas aqui e copiar para os outros elementos daqui também. Então para todos esses aqui. Prontinho, né? Definir, se eu entrar nesse carinha aqui agora, vai estar 2mm título, 2mm corpo. Vamos voltar lá na nossa prancha agora então. Folha 1, ok. E eu vou atualizar isto. Então vocês já vão ver que vai melhorar e muito a nossa representação, como que ele vai ser mostrado ali na viewport, tá? Então, como eu disse, agora já está bem melhor, bem mais organizado. E eu sei que vai dar para ler tudo, já que tudo está na 2mm, né? Todas as minhas folhas estão no 2mm. E o peso gráfico já está bom, porque a gente conferiu lá antes, ok? Bom, Gabriel, mas e se eu não tivesse bom meu peso gráfico? Como que eu faria? Como que eu corrigiria isso? É bem simples, tá, gente? Primeiro vocês vão selecionar tudo e vai deixar, ou pelo menos elementos que você quer corrigir, né? Você quer corrigir parede, então você vai pegar aqui e selecionar todas as paredes, tá? Prontinho. E aqui você vai deixar peso de linha por layer. Então isso aqui você vai selecionar tudo de uma vez e colocar camada, tá? Aqui na seleção. Ou por layer, dependendo da versão do Arcline que você estiver trabalhando. Com isso, você pode conferir aqui a escala que você está usando lá. Então sempre colocar aqui, por exemplo, estou usando 1 para 100, vou colocar aqui na 1 para 100 para ver como vai ficar. Tá? Então vai ficar dessa forma aqui. E dentro disso eu vou poder organizar essas minhas paredes. Como? Através dos layers, que nem a gente já faz em outros softwares, como por exemplo os CADs. Então, nisso daqui eu vou pegar a parede, tá? E eu vou aumentar o peso gráfico dessas paredes. Então, vou colocar 0,2mm, por exemplo. Coloquei 0,2mm, dei OK, prontinho. Ele já vai me mostrar como vai estar lá na minha prancha. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, deixei tudo por camada? Tranquilo. Venho aqui, seleciono parede divisória e coloco aqui quanto que eu estou usando, quanto que eu estou trabalhando, tá? E aí eu defino com base nisso o peso gráfico do meu projeto. Automaticamente, como é uma viewport, aqui também vai ser atualizado e vai ser definido dessa forma. Bem bacana, né? Pô, Gabriel, e os outros pavimentos? Os outros pavimentos a gente não configurou com essa edição, né? Mas a gente já viu que é bem rapidinho. Então eu vou colocar o primeiro pavimento aqui também, tá? Então alinhado com aquele ali. Vou fazer as edições nele que nem a gente já viu. Então eu vou aqui no primeiro pavimento,
selecionar todas as cotas, tá? Então eu vou selecionar por propriedade de objeto, todos os elementos que forem dimensão, ok? E eu vou transformar isso daqui em 1.5 milímetros para impressão. Show de bola! E aqui, gente, eu posso fazer da seguinte forma, fazer que nem a gente fez lá, né? Então 2 milímetros título e copiar isso aqui para os outros. Mas eu também poderia criar um estilo para 2 milímetros título, tá? E aí trocar o estilo apenas. Mas essa forma aqui é muito rápida e muito tranquila de fazer, então não vejo por que não, tá? Já que se eu vim aqui, agora já está atualizado e já está pronto isso. Então se eu vim atualizar isto, já vai estar tudo certinho, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser, tá? Então já está configurado bonitinho. Bom, se eu precisasse arrumar o peso gráfico, que nem o outro também, né? Eu poderia simplesmente fazer da mesma forma. Então selecionar os elementos, colocar lá por camada e automaticamente já estaria certo também. Nesse caso aqui, continua ok, continua certinho. Bom, eu vou só alinhar as minhas pranchas. E como que eu faço esse alinhamento? Eu gosto, tá, de fazer através da ferramenta aqui, de usar sempre uma referência. Vim aqui, mover a partir de e usar um ponto e colocar até outro ponto. Automaticamente ele já vai alinhar para mim as informações, perfeito? Bom, aqui no outro então eu vou colocar a planta de cobertura, vou clicar, arrastar e posicionar, na 1 para 100 também. E as cotas eu vou ajustar lá na nossa planta baixa, ok? Então vamos lá, cobertura, selecionar, por propriedades, ok, todos os elementos, ok. E aí aqui eu vou alterar então para, deixa eu ver, aqui 1.5 milímetros. Prontinho, definido. Então agora quando a gente for na folha, vai estar exatamente dessa forma. Atualizar isto, 1.5 milímetros de representação. E aí eu posso usar de referência, né, essas pranchas aqui, caso eu queira deixar tudo alinhadinho de fato, eu posso fazer isso. Então colocar aqui e posicionar aqui. E aí, prontinho, já está definido aqui a nossa vista de cobertura também, tá? Vou aproveitar e colocar uns 3Ds aqui do lado, gerados do próprio Arcline, tá? Gerado através do nosso modelo 3D, tá? Nesse caso aqui eu não vou renderizar, nem nada do tipo, porém, já que aqui é para mostrar os conceitos básicos, né? As noções básicas de como conseguir as imagens, como conseguir esse tipo de coisa. Bom, para isso eu vou criar uma vista 2D axométrica disso aqui mesmo, tá? Dessa forma aqui. Caso eu queira perspectiva, eu clico nesse olhinho aqui, tá? E posiciono esse meu observador perto da minha casa ali, ó. Então eu posso posicionar ele aonde eu quiser, aonde eu achar melhor. Então, ó, tô colocando ele, ele vai aderir o posicionamento, tá? Também posso editar, girar, posicionar através daqui sem problema nenhum. Bom, então defini aqui uma vista, vamos supor que eu quero essa vista aqui para mostrar lá na prancha, tá? E através dessa vista aqui eu venho em visualização realista para dar outra cara para esse projeto aqui, tá? E depois que eu achei legalzinha essa imagem, quero colocar lá só para o pessoal ter noção, eu venho aqui em documentação, clico em imagem, coloco o tamanho dessa imagem e salvo, tá? Vou salvar aqui em downloads realmente, eu vou colocar arquivo aula 1, tá? E vou dar um OK. Prontinho, já vai estar salvo. E como que eu coloco lá na minha folha então, Gabriel? Vocês lembram, né? É só eu pegar aqui, ir até aonde está salva essa minha imagem, clicar e arrastar para o projeto, tá? E definir o tamanho dela. Prontinho, ó. A imagem que a gente salvou lá tá definida, tá bonitinha. E eu posso colocar aonde eu preferir essa imagem, tá? Eu posso gerar também 3Ds parciais, tá? Que é uma coisa bem legal para gerar, para mostrar pontos específicos do que você quer do projeto. Como que eu faço isso? Bom, você vai até a vista que você quer, tá? Vamos supor que eu quero gerar um 3D parcial dessa escada aqui, como está funcionando. Vem em visualização, modelo 3D
E aqui você vai escolher essa opção, crie uma vista 3D com corte, tá? E você pode escolher por retângulo só nesse andar, por retângulo em todos os andares, você pode escolher certinho como você quiser. Eu vou querer por retângulo em todos os andares. E eu vou querer cortar, por exemplo, daqui até aqui, ó. Beleza? E aí ele vai cortar ali a representação e você vai conseguir gerar a animação que você precisar, do jeito que você precisar. Tá? Então, por exemplo, pô, quero mudar isso daqui. Então volta lá para onde você cortou. Isso daqui também você consegue editar o perfil. Então, pô, quero mostrar mais minha escada. Prontinho, ele vai atualizar a sua vista parcial. E você pode gerar a animação que você quiser. Então, pô, quero gerar dessa daqui no estilo realista. Ou melhor, eu quero reconstruir só no térreo. Então eu venho aqui e clico nesses martelinhos para sempre atualizar, tá, gente? Então se eu clicar aqui, ó, ele vai atualizar só nesse andar. Então olha que legal que fica. Ele vai basicamente mostrar como fica nesse pavimento aqui mostrado a nossa escada. E aí eu posso pegar aqui em documentação, imagem, salvar e colocar, por exemplo, escada, curso. Bacana, né? E aí, ir lá na nossa folha, inserir um detalhe, ou inserir do jeito que eu quiser, para puxar a linha de chamada, para eu puxar os elementos que eu precisar, tá? Então, eu clico, arrasto, posiciono e eu posso usar os elementos de documentação do Arcline a partir daí para posicionar. Bem legal, né? Bom, então eu vou terminar de posicionar os itens aqui e já volto para a gente ir para a parte de impressão. Bom, e agora que a gente criou aqui essas pranchas com todos os elementos, tá? Nessa prancha que eu pus só as fachadas, que nem a gente criou lá, tá? Aqui eu coloquei os cortes, tá? Eu deixei para criar alguns outros elementos para finalizar e, por fim, imprimir com vocês. Bom, então vamos lá. Quais elementos eu quero posicionar? Bom, a chura de terra, a famosa chura de terra nos cortes, tá? Que eu deixei justamente para mostrar como fazer e puxar um ou dois detalhes aqui do nosso lado. Bom, é bem tranquilo. Para isso eu vou usar os nossos cortes, né? E primeiramente, a chura, eu vou posicionar aqui como que vai funcionar. Então com a ferramenta de polilinha, eu vou vir e vou colocar até onde eu quero posicionar esse carinha aqui. Claro, se eu estiver trabalhando com terreno, né, no meu Arcline, já estiver trabalhando com terreno, já estiver com uma volumetria ali, já vai ter essa geometria no meu corte. Mas nesse caso aqui, a gente optou por já fazer direto, né, esse elemento. Então, é dessa forma que coloca a terra, tá? Então, coloca aqui, faz o seu rascunho com a polilinha, vem a chura e pinta aqui com a chura, como se fosse um CAD realmente. Então, no Arcline você tem essa liberdade de criar como se fosse um CAD, essas representações adicionais, o que vai garantir aí que o seu projeto, né, tenha a qualidade que você precisa. Então você migre para o BIM sem perder qualidade, tá? Então você vai pegar isso aqui e vai deixar do jeito que você costuma mostrar. Então, pô, Gabriel, eu costumo mostrar ela mais fraquinha, não tão no tom de preto mesmo, né? Então costumo mais fraquinha assim. E com a cor de fundo, se quiser cor de fundo, vem aqui, habilita a cor de preenchimento e coloca a cor, tá? Simples assim. Então coloca a cor que você quiser, talvez um marrom clarinho, habilita a transparência para deixar mais clarinho ainda, tá? Então você pode definir isso daqui. Gabriel, consigo aproveitar essa configuração para outro corte? Consegue. Vem aqui, dá um Ctrl C, ponto inicial, e já vai para o outro. Então se eu vim aqui para minha outra seção, eu vou dar um Ctrl V e eu vou conseguir já trazer para cá, tá? E a partir daí, gente, customizar normal. Então eu vou vir aqui, mover, passar até aqui. Eu vou editar aqui os lados, né? Então dá um offset e aqui dá um offset até ali. Então, show de bola. Aqui está os nossos elementos. Perfeito? Bom, então, bem tranquilo, né? Bem facinho de criar esse tipo de elemento. Vamos para a parte de detalhamento, então. Vamos supor que nesse corte aqui eu queira detalhar um pouquinho mais ou o nosso telhado, ou a nossa escada, tá? No caso aqui eu vou detalhar mais a escada. Uma dica que eu dou, que é bem legal, é usar essa ferramenta aqui, ó, de documentação, editar.
é usar essa ferramenta aqui, ó, de início. E aí você vai vir aqui em criar, tá, nesse 2D, e criar uma vista detalhada. Porque aí você vai conseguir pegar isso daqui, fazer um retângulo onde você precisa, por exemplo aqui, e definir com isso. Ele vai te falando, tá, a origem do grupo e a escala que ele vai ter. No caso é 1 mesmo, 1 para 1, tá? Não vou querer editar. E aqui pode ver que ele criou pra gente um grupo, tá, com base naquele. Então esse grupo aqui eu posso editar livremente, tá? Isso aqui é como se fosse um desenho de CAD realmente. Então, pô, Gabriel, quero explodir o grupo, sem problemas. Explode, faz o que você precisar, tá? Por exemplo, aqui essas linhas não vão ser dessa espessura, então troca a espessura, tá? Então você pode vir aqui e colocar, por exemplo, 0.1 de espessura de linha para ficar mais interessante para sua escada, tá? Então pode simplesmente ir editando como se fosse um arquivo de CAD realmente. Isso vai permitir com que você faça essa configuração de detalhamento do jeito que você quer, do jeito que você está acostumado, tá? Isso daqui é muito legal, porque você consegue definir todos os itens. Pô, Gabriel, agora sim, eu quero criar um grupo disso. Então, beleza, Ctrl G, que nem a gente já viu o grupo local, tá? Então, seleciona tudo, Ctrl G, tá? E aí ele vai criar para você. Pô, Gabriel, bacana, agora eu quero fazer as cotas. Não tem problema, vem aqui, dimensão, cota, comprimento, né? E aí você vai cotar do jeito que você precisar, tá? Então, por exemplo, quer fazer uma cota por nível de degrau? Vem aqui até a pisada e vai fazendo, vai definindo e vai colocando certinho do jeito que tem que ser, tá? E aí você vai conseguir detalhar exatamente como vai funcionar esse detalhe. Então, bem bacana, né? Você vai conseguir definir exatamente como vai funcionar cada nível de detalhamento, como que você quer esse detalhamento, vai conseguir definir do jeito que você quer. Bacana, Gabriel. E depois? Depois você vai simplesmente vir aqui em documentação, layout de plotagem, copiar parte do layout de impressão, tá? E vai fazer uma cópia só disso, ó. Copiei só isso. Definir um ponto de origem, prontinho. O que aconteceu agora, Gabriel? Bom, vamos na nossa prancha. E na nossa prancha eu venho aqui em layout de plotagem e eu vou colar isso daqui com outra escala. Então, por exemplo, 1 para 50. Mas aí, aqui agora eu tenho só o meu detalhe, ó. Agora eu tenho só o meu detalhamento. Então isso é muito legal e muito preciso para eu definir as coisas, tá? Bom, vou aproveitar para mostrar outros conceitos, né? Então aqui onde a gente fez esse detalhe, eu vou apagar essas cotas e eu vou colocar uma nova cota mostrando o nosso piso a piso, por exemplo, mostrando daqui até aqui. Então mostra que nossa escada está subindo um vão de 3 metros, mostra que bonitinho, detalhei isso aqui bonitinho e dentro disso eu posso sempre que eu precisar atualizar minhas viewports. Botão direito vai dar para atualizar isso ou todas as viewports automaticamente. Quando eu clico isso, ele vai atualizar tudo que eu tenho independente das viewports, tá? Então já vai estar tudo atualizado bonitinho. Ô Gabriel, aqui não atualizou não. Atualizou, gente, que aqui é viewport. Então eu tenho que expandir isso para eu ver embaixo. Então eu clico aqui, offset até onde eu quiser, prontinho, mostrou. Vem aqui, offset até onde eu quiser, prontinho, mostrou. Tá? Então eu vou sempre definir dessa forma. Vou aproveitar e baixar esses textos aqui. Os textos eu criei literalmente como os textos, tá? Como texto normal, então sem segredo. A gente já teve uma aula só para isso também, né? E aqui eu também vou mover um pouquinho para baixo. Prontinho. Então agora sim. Isso daqui eu posso mudar a escala. Gabriel, como que eu mudo a escala? Tenho que inserir de novo? Não vai precisar, tá? Sempre que você clicar na propriedades, ele vai te abrir um monte de coisa que está ligada a tudo do Arcline. O que? Camadas. Então aqui eu posso ocultar elementos, tá? Então sim, eu posso ocultar elementos direto na minha viewport. Aqui ele vai estar ligado à classe, ele vai estar ligado ao andar, que no caso é o nosso detalhe. E aqui está nossa escala do desenho. Então se eu aumentar isso daqui, ele vai aumentar consideravelmente a nossa escala. Então eu poderia ter, por exemplo, uma página só para minha escala, né? Ou então eu pegar aqui 1 para 25, deixa eu ver como vai ficar. Fica menorzinho, mas acho que ainda tá
grande porque não é muito vertical, né? Na verdade não, coube certinho ali. Deixa eu reduzir aqui, ok? E reduzir aqui, ok? E eu vou posicionar isso daqui em algum canto aqui na minha folha, tá? Vou passar esse corte um pouquinho mais pro canto ali. Bacana. Agora eu vou subir um pouquinho mais disso aqui. Bacana. E agora para colocar o texto é bem tranquilo, tá? Você vai vir aqui, copiar para cá e digitar. Então, detalhamento escada. Ok. Opa, tem que dar o Enter, tá? Eu não dei. Detalhamento escada, Enter. E escala 1:25. Tá? Então assim a gente muda as escalas das coisas, tá, gente? Então você vai clicar, vai entrar dentro da viewport e mudar a escala direto lá na viewport. Bom, basicamente assim a gente vai criando detalhamentos, tá? E a gente pode vir aqui na prancha mesmo ou direto lá no 3D, tanto faz, e fazer, né, os itens. Então, pô, da onde que é meu detalhamento? É daqui até aqui. E aí coloca uma linha, traço ponto, por exemplo, né? Então, tipo de linha, traço ponto para mostrar que é o detalhamento, né? Colocar o texto ali falando det1, ou então puxar essa seta para cá, tá? E eu posso fazer as representações que eu precisar aqui na minha prancha, né? No meu modelo, tá? Eu também consigo nomear essas pranchas, então se eu pegar aqui eu posso colocar, por exemplo, plantas térreo e primeiro. Aqui cobertura e 3D. Aqui cortes e detalhe. Então eu posso nomear para eu manter uma organização no meu projeto, tá? Então sempre vai ficar bonitinho, definido aqui tudo que vocês vão fazer. Pô, Gabriel, então como que eu gero, enfim, esse PDF desse projeto completo que a gente fez no curso desde o início ao fim, né? Desde a concepção dele até a parte de plotagem, até a parte de gerar realmente uma prancha. É bem facinho, tá, gente? Vocês vão vir aqui em arquivo, imprimir em PDF e ele já vai abrir esse carinha aqui. E o que é isso daqui? É o nosso assistente de impressão. Aqui eu defino a pasta que eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, downloads, eu vou colocar página com plantas, por exemplo. Salvar. Aqui eu defino o tamanho, no caso eu trabalhando com A3, né? A3 no formato de paisagem. Perfeito. E aqui a gente vai escolher desenho completo, visualização atual, vista, área de impressão, tá? Sempre escolhe uma dessas duas, ou vista ou área de impressão. No caso da vista, você vai clicar em vista e escolher aqui o retângulo de impressão, tá? No nosso caso é a primeira realmente. Prontinho, tá? Fator de escala, sempre 1:1. A gente está trabalhando nela, né? A gente está trabalhando em 1:1. Então, se a gente centralizar a impressão na 1:1, vai ficar perfeita. A impressão vai ficar certinha, já definido do jeito que a gente pediu. Depois disso, é só dar um aplicar e um OK. Tá? Quando a gente faz isso, automaticamente ele vai criar para a gente um PDF com extrema qualidade, com extremo detalhe, que nem a gente definiu na nossa parte. Então, olha que bonito ficou esse nosso projeto, né? Então, ficou bem bacana mesmo. Tá? Bom, para as outras pranchas vai ser a mesma coisa e depois vai ser só unir o PDF e prontinho, já está definido, perfeito? Bom, então gerei todas as impressões para a gente finalizar e mostrar para vocês o que a gente fez ao longo desse curso de noções básicas. Então, com as noções básicas do Arcline, basicamente a gente consegue fazer tudo isso aqui, tá? Com esse curso. Pelo menos a gente aprendeu a passar por tudo isso. Então, criação de planta baixa com toda a representação de cotas, corte, vistas, elevações, ambientes, etc. Então, toda essa parte, né? Escada. Também tem a parte de telhado, onde a gente passou a criação do telhado também. A parte de criação de vistas, né? 3D personalizada, como a da escada 3D aqui. Também a da nossa fachada.
Tudo isso de forma muito rápida, tá? A gente pode perceber aí que a aula mais demorada que a gente teve até agora foi essa, porque é o encerramento, né? Então eu passei mais coisas, eu passei as coisas para finalizar, os ajustes, eu quis passar de fato ao vivo para vocês. Então, realmente, essa daqui é a que demorou mais. De resto, foi tudo muito rápido e muito tranquilo, tá? Porque o Arcline é realmente um software bem fácil e bem intuitivo de aprender. Bom, então a gente tem também a parte de cortes, que a gente criou com poucos cliques, né? Esse corte aqui, já com a representação que a gente quis, a gente alterou a representação, a gente tirou um detalhamento mais rápido ainda, né? Com poucos cliques também já puxou o detalhamento desse corte, puxando as cotas e etc. As partes das elevações, que também com 2 cliques e etc. A gente já configurou, já definiu ali como ia funcionar. E é isso. Tá? A gente passou por um nível de detalhe bem legal, então esse curso de noções básicas já é um curso também, de certa forma, avançado, já que a gente passou bastante coisa, né? Claro, não chega a ser avançado do ponto de vista de Arcline, mas de projeto sim, já que a gente já consegue fazer de planta baixa, corte, elevação, 3D, quantitativo, que já está embutido no software, né? Então toda essa parte a gente já consegue fazer tranquilamente com esse curso aqui de noções básicas, perfeito? Bom, então eu voltei aqui para agradecer de coração a todo mundo que assistiu o curso, tá? Foi um curso bem rapidinho, de 6 aulas, mas que já deu para passar bastante coisa, então espero que vocês tenham curtido e qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram adicionar, pode entrar em contato com a nossa equipe, a gente vai ajudar, a gente vai auxiliar da melhor forma possível vocês, ok? Bom, muito obrigado de coração e até a próxima.